Este ano foi o ano em que o Eurosurf teve um maior impacto a nível de competição, ou seja, todas as equipas têm vindo a crescer, todas as equipas têm-se vindo a reforçar de uma maneira muito consistente, têm trabalhado bem. Países que até alguns anos atrás não eram uma referência no panorama europeu a nível do surf e hoje em dia já começam também a ser uma referência, e isso fez com que este Eurosurf fosse o Eurosurf mais disputado, se calhar, e com mais nível da história dos Eurosurfs. Isto vem de um trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa e pela Europeia ao longo dos últimos anos, em que começou no Campeonato da Noruega, em que fizemos um Eurosurf na Noruega, que foi o anterior a este, que Portugal ganhou, em condições um bocadinho desgraçadas para os atletas, e desde aí que não havia muito interessados em fazer o campeonato. Resultado, nós vendemos esta ideia à Câmara de Torres Vedras, desde logo adorou a ideia e abraçou o projeto, em que iríamos fazer o Euro Júnior e o Eurosurf em anos consecutivos em Santa Cruz. Daí a escolha de Santa Cruz, e em Portugal foi quem teve o maior interesse em realizar as provas e realizou-as bem, uma estrutura muito boa, o campeonato correu muitíssimo bem, portanto foi a partir daí que se fez. O Desfile das Nações é algo que no fundo já vem da Federação Mundial de Surf. É algo que os próprios países organizadores ou as entidades fazem para demonstrar as equipas que têm, quem é que está a competir. No fundo é para dar um bocado colorido à cerimónia local, que é a parte da abertura, que é a cerimónia das areias do mundo, neste caso as areias da Europa, e as bandeiras, que é um espetáculo de muita cor, e que se começa sempre com o tal Desfile das Nações, ou a Parada das Nações, que atravessa uma artéria ou duas da cidade onde está implementada, e depois termina nesse tal espetáculo com algum folclore local, neste caso era apenas a apresentação, mais os discursos, e a cerimónia das areias, e no fundo é algo que já vem da história do Eurosurf e da Federação Europeia, que vem também da origem, vem desde a International Surfing Association, portanto é uma tradição de vários anos de federações. Cá, por acaso, até foi coincidiu com a Assembleia Geral da Federação Europeia, onde Portugal concorreu com alguns elementos em que fomos os dois eleitos, tanto eu como o Tiago Matos. Tiago Matos continua a ser diretor técnico europeu da Federação e eu entrei para o Executive Board da Federação Europeia. Portanto, neste momento temos a presença de alguém português em várias entidades, como a Federação Portuguesa de Surf, a Federação Europeia, e isto também, voltando à parada, tem um bocado a ver com isso, com a mistura de nações, a própria direção é uma mistura de países, portanto é isso que se quer no ISA. A interação das equipas vai se dar ao longo da semana, mas a maioria das vezes, tirando alguns campeonatos, as equipas estão todas afastadas umas das outras à noite, portanto nem se encontram ao jantar, e estão concentradas, estão a treinar, e só durante o dia na praia é que há uma interação e tem algum contacto, e vê-se que é um desporto com muito convívio, e muitos deles já se conhecem, obviamente, grande parte deles compete desde miúdos, ou mesmo desde os outros campeonatos Eurosurf, ou mesmo desde a WQS e por aí fora. A gestão das equipas nacionais, tanto da Júnior como da Open, é feita sempre no sentido de tentar conciliar da melhor maneira possível aquilo que são os objetivos da seleção nacional, seja Júnior, seja Open, com aquilo que também são os objetivos individuais de cada atleta. Nós sabemos que ao longo da época desportiva existem alguns momentos que nós temos algumas limitações, partindo sempre do pressuposto que o objetivo é tentar encontrar a melhor solução para cada atleta e a melhor solução para aquilo que são os objetivos da seleção nacional em cada prova. Este ano, sem dúvida, a data escolhida não foi a melhor data, havia muitas limitações, mas nós sabíamos à partida com aquilo que contávamos e preparámos a nossa equipa, e quando eu digo a equipa é o grupo de atletas que fazem parte ao longo do ano, que estão em processo de seleção, para que quando chegássemos a Santa Cruz tivéssemos a equipa mais forte possível. Levámos uma equipa júnior por opção, acho que foi uma boa decisão, e foi uma boa decisão porque todas elas estiveram a um bom nível.
e ao mesmo tempo também já estávamos a preparar para aquilo que é o Campeonato do Mundo de Júniores na Califórnia, que aí sim depois também é um dos objetivos mais importantes das equipas de Portugal para este ano. Estamos pela preparação anual das equipas, em que temos estágios, temos treinos regulares aqui na Federação, que é por aí que começa o nosso trabalho com as equipas nacionais que depois dão origem à seleção. No caso deste campeonato, sendo um campeonato em casa e sendo apoiado pela PDJ, a quem agradecemos os apoios que temos dado ao longo dos últimos anos, bem como aos outros patrocinadores que temos, como é o caso da Mike Davis, da KPLM, dos Jogos Santa Casa, que tem sido fundamental no apoio às seleções nacionais e ao caminho olímpico. Também aqui tivemos o apoio da organização local, do Clube Silano, que foi incansável, da Promo Torres, que desde logo nos perguntaram que condições é que nós gostaríamos. Portanto, tínhamos um hotel bastante confortável na zona, com alimentação incluída muitíssimo boa. A dieta dos atletas esteve muito boa neste campeonato. E por outro lado, a nossa preparação diária, de termos compras para eles, temos de os manter confortáveis na praia, hidratados, que neste caso o campeonato tinha imensa água, não havia problema, e estávamos muito perto do hotel. E com isso fazer com que eles se sentissem o mais confortáveis possíveis. E obviamente gerir ao máximo os horários para eles tentar dar o máximo de descanso possível ao longo do tempo. O grande objetivo de Portugal no Eurosurf, e porque também já éramos campeões em títulos, era revalidarmos o título e sermos bicampeões e ganharmos esse título em casa. Antes da competição começar, os grandes favoritos eram sem dúvida Portugal e Espanha, sabendo de antemão que também as equipas da Alemanha, da Itália e de Inglaterra eram equipas que vinham com uma forte composição e que iam dar bastante luta. Os primeiros dias, o primeiro lugar andou sempre ali a oscilar entre Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, e à medida que começámos a avançar para o final da competição, Portugal passou para a frente, entrou nos últimos dias ali na primeira posição, e quando chegámos ao dia decisivo, a luta estava muito entre Portugal e Itália. Nós na equipa masculina de surf tínhamos dois elementos que já têm muita experiência em campeonatos da Europa e campeonatos do mundo. Eles foram campeões na Noruega, foi o Eduardo Fernandes e o Pedro Henrique. O Edu já tinha feito a final na Noruega, voltou a fazer a final agora aqui em Santa Cruz, fez um campeonato brilhante, sem erros, imaculado. Infelizmente depois na final não conseguiu apanhar as ondas com mais potencial e, apesar de ter surfado muito bem as que apanhou, não teve sequer hipótese de lutar pelo título. O Pedro Henrique foi um dos atletas que acabou por ser prejudicado, na minha opinião, pelo julgamento estar a ser feito do sítio onde foi, e fez hits muito bons, foi consistente, acabou por perder antes da final principal, e acredito que se ele tivesse passado aquele hit, estando ele e o Edu os dois na final, se calhar estávamos aqui a falar de outro resultado. O Pedro Coelho, que foi a primeira vez que representou a seleção nacional no escalão Open, ele já tinha representado há uns anos na Nicarágua nos Júniores, começou a prova bem, de forma forte, consistente, mas no item que perde e que é eliminado, acabou por estar uns furos abaixo daquilo que são as suas qualidades e as suas capacidades, mas é um campeonato em que estas coisas acontecem, são muitos hits, muitas horas na praia, e às vezes pequenas decisões acabam por ter consequências negativas, como foi a sua eliminação, porque ele tinha potencial para ir mais longe, mas contribuiu em muito
não só com os pontos até ser eliminado, mas depois disso com todo o espírito de equipa e de ajuda aos seus colegas e de incentivo, porque uma pessoa às vezes acaba por perder a vida ali na competição, mas ganha uma nova vida de ajudar a equipa e os seus colegas e às vezes são esses pormenores que fazem a diferença no resultado final. Conseguimos ter a Kika Vazel com apenas 16 anos a terminar o campeonato na segunda posição, sagrando-se vice-campeã da Europa. É sinal que, por ser uma equipa júnior, que ela também é uma equipa com qualidade, já é uma equipa experiente, estamos a falar de atletas que já têm várias seleções nestes últimos anos e estamos sempre muito confiantes com qualquer atleta que represente Portugal e já demos prova disso no passado com 3 vice-títulos campeões do mundo. Quem representa Portugal sabe que tem qualidade e competência e experiência para alcançar bons resultados. No longboard, o João Dantas era o campeão europeu em título, na Noruega. Desde o início demonstrou que estava ali para ser bicampeão. Ia ser uma disputa muito próxima com o italiano, com o Federico Onesti, os dois excelentes longboarders, e acabaram por demonstrar isso ao longo da prova. Foram os surfistas que fizeram as melhores notas, que fizeram os melhores scores, e a disputa na grande final foi entre os dois. Acabou por cair para o lado do italiano, ali por 1 ou 2 décimas. Na nossa opinião, achámos que o João fez mais do que suficiente para ganhar. A decisão não foi essa, infelizmente para Portugal, mas ele saiu de cabeça erguida, sabendo que fez tudo o que estava ao seu alcance. Já na vertente feminina, a Inês, que já tinha estado no Mundial da China e no Mundial de França este ano, acabou por sofrer um bocadinho do mesmo que eu já falei anteriormente, porque foi uma daquelas atletas que, a precisar de uma onda de 2.6 nos últimos segundos, apanhou uma onda, fez um hang five, o único hang five dessa bateria, ainda faz um pequeno catback, ainda tenta fazer um segundo hang five e a onda acaba por entrar no quebra-coco. E nós, quando fomos ao replay ver, o primeiro hang five não existe, o ângulo de visão dos juízes era impossível que vissem e a única coisa que eles veem é o fim do catback e o início do segundo hang five. Ou seja, uma onda que para todas as pessoas nunca seria menos de 4, 4,5, acabou por se quedar numa onda de 1.9 a precisar de 2.4 ou 2.5 ou 2.6 e acabamos por perder mais uma atleta e mais pontos preciosos na conquista pelo título. Foi uma semana e meia de muita intensidade, de boas ondas. Infelizmente não tivemos o verão que estamos habituados aqui em Portugal, tivemos muitos dias com frio, com chuva, com algum vento, mas no geral o balanço é bastante positivo e acaba por ser também o campeonato que vai marcar aqui um próximo futuro, porque as equipas também eram constituídas nas meninas o mesmo número que os senhores, ou seja, três surfistas e 3 surfistas, ao contrário do que era no passado, comparando com a Noruega, tínhamos 4 homens e 2 senhoras. Nesse aspecto, realmente é um campeonato que trouxe muitas mudanças e que daqui para a frente vamos esperar que a organização do próximo Eurosurf daqui a 2 anos consiga estar ao nível da organização portuguesa.